Transar 1, 2, 3 vezes por semana, por mês, por ano? O que seria uma frequência sexual ideal? Quanto é pouco? E pouco em que sentido? No sentido de gozar? No sentido de se conectar com quem você ama? Nunca tivemos tanta liberdade sexual e as pesquisas mostram que estamos transando cada vez menos. Por que será? Qual o impacto disso nas nossas vidas e nas nossas relações? Tira o celular do quarto e chega mais, que esse é o Preliminares Podcast com conversas essenciais para o prazer. Oi, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação. Olá, sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga e psicanalista. A gente quer aproveitar para perguntar com que frequência você está dando like, se inscrevendo no nosso YouTube, comentando nas redes sociais, no Instagram, preliminares.pod. E se você nos ouve por um tocador de podcast, qual que é a missão, Carol? Dar a sua nota lá, as suas estrelinhas, fazer comentários, é isso aí, indicar para os amigos. Divulgar. Né? Vamos aumentar essa frequência. É isso aí. Gente, eu queria começar perguntando, Carol, porque tem uma pesquisa, a primeira coisa, né? A gente fala frequência sexual, o povo quer saber. Me dá aí o número, a tabela, para eu saber se eu tô transando acima da média, abaixo da média, enfim. E a pesquisa mais ampla que a gente tem aí no país vai dizer que a frequência média dos brasileiros de relações sexuais seria 3 vezes por semana. Você acredita? Não acredito muito, não. Também não. Não acredito muito. Eu acho que é menos. Mas o brasileiro tem aquela coisa de falar, né? Ainda estamos num país muito machista ainda, né? Eu acho que as pessoas mentem. De se gabar. Mente pra cima, né? Mente pra cima. Com certeza, mente pra cima. Pra se gabar, pra dizer que a grama tá bem verdinha, né? Eu também acredito. Eu também fico pensando um pouco, não sei se a gente tem uma coisa enviesada pelo fato de a gente trabalhar com sexualidade. Geralmente as pessoas que vêm falar das suas dores, das suas dificuldades. Pode ser. Não sei, bota aí, pessoal, comenta aí no YouTube se a tua frequência sexual tá pra cima ou pra baixo, tá? Mas a grande questão é, independente de se as pessoas estão falando a verdade nas pesquisas ou não, né? O quanto que isso de fato importa. Porque a gente está falando sobre a quantidade de vezes que se faz sexo, mas não sobre a qualidade, né, desse sexo. Às vezes é aquele sexo como descarga, um sexo rápido, só para ter uma descarga ali, física mesmo, sem conexão, sem interação, né? Aquela coisa ali antes de dormir ou quando acorda, como se fosse escovar o dente. Será que esse é um sexo bom? Eu não sei, eu acho que não. Eu ficaria mais satisfeita fazendo menos vezes com mais qualidade. Com mais qualidade, né? É uma coisa em que você se prepara, é uma coisa em que você coloca uma lingerie, que você, enfim... Você sente uma conexão e um prazer, se conecta, né? Com inventa uma fantasia, do que esse sexo automático só pra falar que tá fazendo. Só pra falar que tá fazendo, E o que eu percebo também é, assim, um descompasso mesmo, não sei se você vê isso, mas um descompasso, especialmente nas relações hétero, entre o que os homens consideram uma frequência sexual ideal, né? Tipo, 5 vezes por semana. E o que as parceiras deles consideram ideal, 1 vez por semana. Eu acho que mais importante do que chegar a um número, a um dado ideal, que já, vamos dar spoiler? Existe um número ideal? Não. Não existe. Então, se você clicou aqui para ouvir esse episódio para saber se é teu número, a resposta é não. Mas o que seria ideal para este casal, né? Porque se você tem uma pessoa que quer transar 5 vezes, a outra quer transar 1, temos uma questão aí, né? Temos uma questão. E isso gera um sexo por cobrança. Ah, não, tá muito pouco, não sei o quê. Como se o outro tivesse que suplantar essa necessidade sexual da parceria só porque tá casado. Né? E, assim, tem descompassos aí que são relevantes e que gera, às vezes, esse sexo por cobrança. E aí o outro que tá me cobrando, ele fica chato. E aí eu tenho menos vontade de transar com ele ainda. E essa dinâmica, gente, é muito comum. E é muito, muito nociva, né? Muito nociva, tóxica. Muito ruim. Eu me lembrei aqui de uma vez que eu fiz uma orientação de uma mulher casada,
que ela transava 5 vezes por semana, né? E aí eu fui perguntar sobre o prazer. E ela falou, não, eu não tenho orgasmo, só na masturbação. Então, o que quer dizer essa frequência sexual? Que droga de sexo que ela estava fazendo? Pois é. E ao mesmo tempo, já fiz orientação de mulheres que, assim, transavam a cada 10 dias, a cada 15 dias, e que se sentiam muito revigoradas, conectadas, Sim. satisfeitas, não só sexualmente, né, no sentido de ter um orgasmo ou alguma coisa assim, mas que se sentiam amadas. Havia ali uma reafirmação do desejo da parceria por essa pessoa. E era isso que nutria e fazia com que você sustentasse o dia a dia de uma relação que vai ter briga por causa de boleto, por causa de filho, que vai ter correria, você vai muitas vezes estar debaixo do mesmo teto, mas você não está realmente conectado com essa pessoa. Exato. E às vezes é no sexo que isso vai acontecer, né? Eu acho que não existe uma frequência ideal. Mas o casal também não pode deixar muito longe, muito espaçado, porque senão perde essa intimidade, perde a intimidade do corpo, sabe? E a intimidade do homem e mulher, né? Porque eu acho que a gente exerce como casal vários papéis no dia a dia. E é nesse encontro erótico que eu falo, não, aqui eu sou só a mulher, aqui eu sou só um corpo que deseja. Ou em relações de duas mulheres, que às vezes é comum acontecerem das duas entrarem num ciclo de desejo responsivo e nenhuma procura a outra. Então é importante ter essa intimidade, que às vezes nem precisa ser sexo, pode ser tomar um banho juntos. Exato, uma massagem. Fazer uma massagem. Eu acho que o casal ele precisa ter essa intimidade de corpo, né? E aí eu acho muito legal a gente chamar os nossos convidados, Nath, porque eles têm muito a dizer sobre isso. Boa! Né? A gente vem aí, Pema e Thiago, do perfil Intimidade Consciente. Eles são um casal que trabalha o desenvolvimento psíquico e sexual das pessoas. Oi, Pema e Thiago, sejam muito bem-vindos ao Preliminares Podcast. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou super fã de vocês. Acho que vocês fazem um Instagram muito lindo. Intimidade Consciente. Muito bacana. E é bem o que a gente prega por aqui, né? Exato. Gente, a gente gostaria que vocês começassem falando um pouquinho do trabalho que vocês fazem. E porque eu acho que tem tudo a ver com o tema do nosso episódio, né? De frequência sexual. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia para vocês. Falando aqui de um assunto que nos interessa tanto, que a gente se dedica tanto, porque a gente costuma se apresentar assim, somos um casal absolutamente normal, comum, como todos os outros. Temos as nossas questões, vamos dizer assim, com a sexualidade, isso envolve trauma, expectativa, ou um desejo de desenvolver isso, então isso move muito, sabe? A gente como trabalho, como pessoa, como casal, como mulher, como homem, então... Resumindo, assim, o nosso trabalho diz muito diretamente a quem se identifica com isso, quem se identifica com a expressão sexual como uma fonte de conhecimento, uma fonte de troca, de conexão, de amor, de até espiritualidade em alguns casos, né? Então, a gente é psicoterapeuta também, trabalhamos muito com essa parte da psicologia, que nos encanta muito, mas essa caixinha sexualidade é onde a gente fica mais dedicado, fascinado, né? Porque é tanta desinformação, então, e vocês trabalhando com isso sabem muito bem, então ressoa muito com a gente esse trabalho de poder estar, enfim, vivendo uma sexualidade como a gente sente que merece e é possível, sabe? Então, acho que é isso. E aí, alguma coisa? Tá bom. Lugar que vocês acreditam que o sexo tem ou deveria ter numa relação? Então, na verdade, a gente considera, assim, o sexo, tem a coisa também do sexo ser muito pesado, isso a gente fez parte da nossa vida, tipo, o sexo tem que ser lindo, maravilhoso sempre, o tempo todo, senão a gente tá ferrado como casal e tudo isso. Então tem também esse lugar da expectativa, né, do que é a sexualidade entre um casal ou das pessoas que se relacionam com mais pessoas. A gente costuma dizer que o sexo, ele se destaca comuns da nossa vida, né? Então a gente tem amigos, irmãos, parentes, pessoas e tem o nosso amante, tem aquela pessoa que a gente escolhe para transar, né? A gente não transa com assim, a gente é uma escolha mais
particular de ser. Então, a gente já se destaca o sexo por conta disso, por ser especial, vamos dizer assim. É algo especial que você troca com alguém especial. Então, e a gente como casal, como amantes, assim, 18 anos juntos, com todas as demandas e dificuldades da rotina, do dia a dia, de tudo que acontece, filho, corpo, tudo muda, né? E a nossa tendência é não mudar o sexo, é continuar com o sexo exatamente como a gente fez um dia, ou a gente mesmo fez junto um dia, e eu acho que esse que é o grande perigo e a armadilha do sexo num relacionamento, porque perde essa essência dinâmica, criativa, que é para ser, né? Na demanda da vida, no circular da vida, que a gente muda, e enfim. Então, para nós é especial, sim, assim, não é a gente costuma falar muito, a gente recebe muitos casais que falam, olha, a gente tem uma relação muito boa, a gente é amigo, a gente é irmão, a gente, né, tem uma dinâmica ressonante muito boa, mas o sexo ou esfriou, ou não tem mais interesse, ou um já não encaixa mais com o outro. Então, o sexo acaba sendo uma demanda de casal, sabe? Então, é uma coisa onde a gente... isso foi a nossa demanda, né? Foi uma demanda no qual a gente também trabalhou e vem trabalhando, a gente não está pronto. E a gente costuma dizer que se o sexo está pronto, ele é aí que está o perigo, né? Então, para nós tem um destaque especial, sabe? Ali algumas pessoas. E esse lugar assim mais, digamos assim, potente mesmo para a sexualidade ocupar na vida de um casal, a gente vê como um lugar de celebração do vínculo, um lugar onde o sexo pode vir como um espaço de celebração mesmo de um dia a dia, de um vínculo, seja ele qual for, tenha ele qual nome, qual formato ele tenha, qual dinâmica ele tenha, mas o sexo entrar nesse lugar da celebração. O que acontece é que muitas vezes a sexualidade ela está num lugar de necessidades afetivas ainda um pouco não bem trabalhadas dentro de si, então, ou às vezes o sexo ocupa um lugar de reconciliação em movimentos cíclicos de brigas. O casal briga muito e faz sexo para se reconciliar, né? Então, a gente tem esse convite de olhar para a sexualidade de um casal, de um relacionamento, de um ponto de vista, qual é a função que essa sexualidade está cumprindo? O que é que ela está entregando para a relação? Ela está fazendo parte de qual dinâmica, né? Então, esse é um convite que a gente faz de olho sempre em um casal aprender a manejar a sexualidade num lugar onde é só um momento de celebração, tem motivo para celebrar esse encontro, e aí o sexo entra num lugar muito muito bonito mesmo na vida de um casal. E o casal pode construir, aprender, chegar nesse lugar, né? Manifestar esse lugar, porque no geral, nos primeiros momentos da relação, no encontro, no geral o sexo flui ali. No geral, a sexualidade é uma coisa que conecta, né? Então, aí a gente tem essa fase que é um pouco mais desafiadora, que se perde. E aí começa um trabalho do casal ter que... Qual é a jornada que cada casal vai ter que fazer para reconstruir esse espaço de conforto para a sexualidade para os dois, que tem essa pista do início da relação. Tem algo, olha, a gente conhece isso. Agora, o que é que a gente precisa fazer em termos de comunicação, em termos de conhecer a si mesmo e o corpo do outro, e os desejos e a vontade do outro, para poder restabelecer esse fluxo mais potente da sexualidade? É um caminho bonito, todo casal pode fazer e super possível, super ao alcance mesmo. Muito bacana, né? De manter a coisa viva entre os dois, né? E não com um script, e não no automático, e não o sexo como descarga, e sim de manter o vínculo, a conexão. Eu acho muito lindo isso que vocês falaram. E quer perguntar? Não, Nath? é que eu acho muito legal, mas é que eu acho que tem um passo anterior que é assim, as pessoas precisam entender que essa frequência sexual, esse sexo que acontece de forma espontânea, automática no início das relações, para que ele se mantenha de forma positiva, tem um investimento de tempo, de dedicação, que talvez ele não seja espontâneo. O que eu vejo muito é que
nesses casos, né, que é absolutamente frequente, de redução da frequência sexual, as pessoas querem que isso volte espontaneamente, que isso caia do céu, que haja uma luz divina que vai devolver esse tesão, ou que um médico dê uma prescrição divina de testosterona que vai milagrosamente resolver. Então, acho legal que vocês falem um pouquinho disso. Qual associação vocês veem entre essa frequência e essa qualidade sexual com um investimento, algo que é intencional, né? E não espontâneo, talvez. A gente gosta de falar, eu vou trazer aqui rapidinho também, claro que é muito mais complexo, assim, mas a gente gosta de trazer uns conceitos, vamos dizer assim, né? Que ajuda a gente a entender muito essa jornada, esse processo, né? Existem inúmeras formas, mas 3 formas que a gente costuma dividir um pouco, assim, o desejo que está por trás, né, da vontade até disso, de se dedicar, de transformar, de sim, precisa se dedicar. As pessoas perguntam para a gente, que legal, vocês são um casal tão bacana, o que vocês fazem? A gente é dedicado, sabe? A gente realmente é dedicado. A dedicação é uma coisa que tem que ser mútua também, não dá para ser né, no caso de um casal, assim, a gente está falando de 2 pessoas adultas, responsáveis, e indo para o mesmo lugar. E aí é isso que eu trago um pouco desses conceitos, porque, assim, basicamente, são 3 motivações, vamos dizer assim, para fazer sexo. Uma delas é essa bem básica, que é essa que você mesmo citou, da descarga emocional, ou até só uma circulação hormonal, vamos dizer assim, o que, né, que isso já é mais do que provado do quão benéfico do nosso, né, sistema todo, da nossa medicina interna, assim, o quanto fazer sexo, gozar, tudo isso faz muito bem, né? Então, tem essa parte, tem uma parte que é muito biológica, que é uma criação, uma anatômica ali, preparada para sentir, né, tesão, preparada para sentir prazer e tudo mais. Agora, essa é uma motivação, que isso, no geral, quando está no começo de um relacionamento, isso é muito mais fácil, é a atração física, é aquela que é absolutamente necessária, bem-vinda e natural também de todos nós, que é aquela atração primeira, né? Então, só que isso ao longo da vida, a gente envolve outras coisas, não só atração física. Aí a gente começa a ter mais trocas emocionais, inclusive desafios emocionais, a gente começa a trazer... começa a lembrar de trauma, por exemplo, da sua sexualidade, isso é ao longo do tempo, ao longo de relação, né? Então, você está um tempo com aquela pessoa, essas coisas vão surgindo. O que a gente observa é que, assim, não sei se talvez unânime, mas na grande maioria dos casos, é isso que acontece num relacionamento de médio e longo prazo. Então, muda a motivação sexual. No geral, você já está querendo transar ou ter uma relação para se conectar emocionalmente, por exemplo, para você ter uma troca. Nossa, às vezes os casais falam, nossa, a gente não faz sexo há 2 meses, 1 ano, e sente que falta conexão íntima de corpos, sabe? Conexão de toque, mamífera, e isso pode vir através do sexo. O sexo pode ser um lugar muito, muito gostoso dessa conexão, falar, nossa, estamos conectados, estamos vivos, sabe? A gente transou, a gente está transando. Então, que não é mais só aquela libido, aquela vontade, né, de se satisfazer, ou de satisfazer o outro, ou inclusive só de uma descarga emocional, de liberação. Gozar para liberar, né, isso é muito comum. Mas nessa segunda fase que a gente fala, já é uma fase um pouco mais elaborada, mais exigente, vamos dizer assim, do que espera-se do sexo. Então, isso já é uma mudança. E uma terceira fase é quando a gente consegue ir mais além um pouco da conexão e da experiência física, uma experiência amorosa profunda. Eu faço sexo por amor, de fato, para trocar um amor, que não é só físico ou mamífero, um amor transcendental, um amor que é uma nutrição muito profunda dessa nossa busca por amor, né? A gente está com alguém sempre por amor, para receber e dar amor, né? Então, o sexo pode vir ser também um grande rito, ou uma grande oportunidade para você acessar esse amor mais profundo, amor mesmo pela existência, pelo outro, pelo companheiro. E o que acontece muitas vezes é que uma pessoa na relação, ela está conectada com um tipo de motivação mais, ela
e a outra, isso é natural, gente, isso vai acontecer com todos os casais. Então, por isso o diálogo é muito importante. E essa, né, isso que é muito difundido na nossa cultura, de que a sexualidade é sempre algo vindo de um espontâneo, uma coisa que vai cair do céu, o tesão que vai me arrebatar e eu vou querer. Isso, na vida de um relacionamento de médio e longo prazo, não funciona, não é por aí. Assim. Na verdade, a pessoa precisa assim. Desculpa. Eu falo que isso é só nos filmes da Disney, comédias românticas, Exatamente. e, né, na vida real não é assim. Uhum. Não é assim. Na verdade, a gente mesmo tem o horário na agenda, assim, o nosso dia, que é um dia de encontro, que a gente deixa o celular de lado, que a gente vai dar uma atenção para o outro. Gente, vou ter que interromper. Isso é maravilhoso. Vocês estão entendendo que este casal da intimidade consciente está aí dizendo que tem um horário na agenda. A gente sempre fala isso. E seja no consultório da Carol, seja nos meus eventos, nas minhas palestras, as pessoas ficam chocadas e acham extremamente broxante. E, na verdade, eu enxergo como um compromisso. Eu me comprometo, eu me disponibilizei integralmente para esse momento, né? Isso é muito importante estar falando, porque eu mesma, como mulher, às vezes isso vem das mulheres, até, não é espontâneo, eu tenho que rolar, mas é porque eu pelo menos falando de mim, eu passei por isso também, e falar, não, imagina, marcar coisa horrível e tal, mas eu fui entendendo que a gente tem preguiça de marcar quando a gente está prevendo já aquele sexo scriptizado, aí sim a gente não quer ir. Isso que eu anotei em mim, quando eu vi que tinha um campo aberto de descoberta, dá vontade de falar, não, vamos ver o que vai acontecer aqui. E isso é muito gostoso, porque quando você marca na agenda para fazer aquilo mesmo que a gente já sabe o que vai ser, não dá vontade, realmente. Então, é uma abertura de ambos ter este espaço aberto, aí fica mais gostoso. Aí sim, tem que marcar assim na agenda, tem que os dois estarem disponíveis para aquele momento, para ver o que surge, para ver, né? E aí, é claro, a gente traz alguns exercícios e práticas que ajudam, mas é por aí. Tem essa coisa, né? Especialmente em relacionamentos heterossexuais, isso fica mais claro. No geral, quando o casal chega nesse momento em que dá essa esfriada, e aí o sexo sempre vai ter na relação que vai pedir por mais sexo, por mais conexão, que vai ser aquela pessoa que ela vai reclamar da falta de sexo. E sempre vai ter um outro que ele vai ser mais nele mesmo, não tão ligado, não tem tanta importância, né? E aí, a partir disso, é necessário mesmo um diálogo, encontrar um ponto de intersecção aí, no geral. As mulheres, isso não é uma regra, não é uma questão de gênero, mas no geral, as mulheres, elas se desconectam da sexualidade por uma questão da qualidade, do que é que está acontecendo, como aquele sexo está nutrindo, está conectando, e os homens, assim, eles se desconectam porque, com uma sensação assim, nossa, fazer sexo dá trabalho, ele quer que seja uma coisa só fácil, ele trabalha o dia inteiro, ele chega em casa, ele só quer apertar o botão e que seja atendido, né? Então, essa é uma dinâmica muito comum também de ser encontrada e que vai influenciar diretamente na frequência, né? Então, são tipos de conversas e ajustes que a gente faz, né, em consultório, com casais, e quando o casal começa a entender essas dinâmicas de um lugar assim humano, sem expectativa, sem idealização, aí eles começam a poder brincar de novo e podem encontrar um ponto de encontro aí, né? Que não seja nem tanto um, nem tanto outro, né? Gente, lindo, incrível. A gente ficaria legal. horas aqui com vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou deixar aqui o @intimidade consciente no Instagram. Vocês querem deixar algum outro contato? Não, acho que tá legal, é o Instagram mesmo. Nossa página tá lá, a gente escreve lá quase sempre, a gente adora escrever o que a gente vive, o que a gente aprende. É um prazer enorme, muito gostoso estar aqui. Muito obrigada, bom dia. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, um beijo, tchau. Nossa, eles são demais, né? Eles são demais. Sonho de consumo. Muito legais. Eu ouvi um trisal? Não, mentira, eles são muito queridos mesmo. Olha só, Carol, fiquei pensando aqui, né, a gente falando do quanto que o sexo pode estar nesse lugar de conexão amorosa mesmo, de reafirmação.
E tem um dado aí de que mais ou menos 10% dos casais vão ter uma frequência sexual abaixo de uma relação ou 2 relações por ano, né? Qual o impacto disso, né? Não só na conexão, mas eu fico pensando também, assim, na satisfação geral dessas pessoas, né? Em relação à vida mesmo. Assim. Vai perdendo, o casal vai se distanciando, vai perdendo intimidade e vai virando mais aquela coisa de companheirismo, né? Vira vô e vó. Aqui num preconceito, achando que vô e vó não transam, mas eles... Espero que continuem transando, mas que vai virando aquela coisa, né, muito... Acho que irmãos, talvez uma coisa de uma relação fraterna, né, em que eu amo, eu desejo o melhor, eu quero estar junto, eu quero estar perto, mas me parece que ao longo, você falou muito, né, de tomar cuidado com esse espaçamento da relação sexual e dessa intimidade, porque... Você vai se distanciando do outro, não só no sentido do corpo erótico, mas talvez de abrir sobre as suas emoções. O que tá te fazendo falta? Quais são as suas necessidades, os seus desejos nesse momento? E acho que é assim, você passa 1 semana, 2 semanas, 1 mês sem transar, beleza. Aí isso vai aumentando e quando você chega, e a gente sabe que existe bastante casal que tá 1 ano sem transar, e não sabe nem por onde começar. Nem por onde Como começar. é que eu me aproximo dessa pessoa? E aí já é uma questão crônica, né? Então, assim, como é que eu me aproximo? Eu não sei, eu tenho vergonha, eu acho que eu vou ser inadequado, eu acho que vira um... elefante branco na sala. Elefante branco, E vira um abismo. Você perde o contato com o outro, às vezes aí para de beijar, para de abraçar no dia a dia, né? E não só, isso não acontece só com casais aí de 50 anos pra mais, não, tá? Eu já conheci alguns casais de 30 e poucos anos, casais jovens, sem nenhuma questão de saúde, que se amavam, que tinham tudo direitinho e não conseguiam se reconectar 3 meses, né, sem fazer sexo, etc. E aí é todo um caminho de retornar à memória sexual do início dessa relação. O que foi que me atraiu você, né, me direcionou para você fisicamente, sexualmente? O que é que você fazia? Onde é que a gente transava? De que jeito a gente transava? O que me chamou a atenção, né? Nesse primeiro encontro, né? Como a Pema falou, dá uma pista. Por que eu me atraí por essa pessoa? E uma redescoberta, porque às vezes é isso. O sexo que fazia sentido nesse primeiro ano de relação, talvez agora, depois de 10 anos, não faça mais sentido, não seja mais o que vai satisfazer, né? Acho que se abrir para essa... Achei muito legal que eles falaram um pouco dessa questão da familiaridade, que é assim, se você vai sabendo como que é esse sexo, a chance de você entediar, de você... É maior, né? Mudar o script. Se você vai para a possibilidade de deixa eu ver o que eu ainda não sei sobre esse outro, o que eu vou atestar aqui do meu corpo e no corpo desse outro que pode me trazer surpresa, né? Com certeza. Vamos chamar a Aline? Sim, então eu vou chamar a minha amiga, a querida Aline Ambrosio, né, que também é ginecologista, terapeuta sexual e que tem bastante experiência no assunto e que vai acrescentar muito aí para nossa conversa. Olá, eu sou a Aline Ambrosio, sou ginecologista e terapeuta sexual e estou muito feliz de estar aqui a convite da Carol e da Nath para falar com vocês nesse episódio do Preliminares Pod. Bom, frequência de atividade sexual. Não existe um número mágico na literatura do que é o normal. 1 vez por semana, 1 vez por mês, 1 vez por ano. Isso depende de pessoa para pessoa, de época de vida. E o importante é estabelecer um diálogo franco dentro de uma parceria, quando existe um relacionamento, para adequar aquilo que fica bom para todas as partes. A gente sabe, é importante dizer que exercer a sexualidade, né, ter uma atividade sexual, traz muitos benefícios para a saúde física e emocional. Quem tem vida sexual satisfatória tem mais saúde cardiovascular, tem menos demência, menos depressão e ansiedade, melhora a cognição, além do que, em homens, pode levar à redução de inflamação na próstata,
ter pelo menos 2 vezes por semana o orgasmo. Muito bem, também sabe-se que durante a relação compartilhada eu vou liberar alguns neurotransmissores que me ligam ao outro, e um grande medidor de saúde mental é relacionamento. Na hora ali do contato íntimo com a parceria, você tem a liberação de ocitocina, o chamado hormônio do amor, de serotonina, endorfinas, endocannabinoides, tudo que vai levar realmente à promoção de saúde. Então, como é um direito nosso e é um dos pilares de saúde, exercer a sexualidade é essencial. Também é importante avaliar dentro de um casal, de uma relação compartilhada, entender a importância do sexo, do erotismo naquele momento para aquela relação. E às vezes não coincide de uma pessoa para outra, o que é importante para um às vezes não é tão importante para o outro. Então, para esclarecer aí para a audiência, o vínculo conjugal tem um tripé, que é o vínculo de amor, o vínculo de conveniência e o vínculo neurótico, que me liga ao outro pelas minhas incompetências psíquicas. Muito bem, o vínculo de amor, por sua vez, ele tem um outro tripé, que é gostar do jeitinho do outro, gostar das formas como o outro pensa e ter atração, o tesão pelo outro. Em determinada época da vida, às vezes, essa não tem uma importância tão grande dentro da relação. Então, muitas vezes, fazer terapia sexual de casal pode ajustar esse diálogo e fazer com que o relacionamento melhore a comunicação e isso chegue a um acordo, a um bom termo do que é o adequado da frequência sexual dentro daquele relacionamento. Obrigada aí de novo pela oportunidade de participação e estar aqui com vocês. Um abraço a vocês e a toda a audiência. Perfeita, né? Eu acho que ela colocou uma questão muito importante, que às vezes é o descompasso da fase de vida do casal. E eu vejo muito isso em mulheres, em casais mais longevos, né? Uhum. Em que, às vezes, a mulher já entrou na menopausa, o sexo para ela não é uma coisa assim tão importante, e para o homem continua muito ativo, ele quer tomar Viagra, ele quer manter ali a sexualidade ativa, e para essa parceira isso já não é mais tão importante, então eles estão num descompasso. E o quanto, às vezes, a gente precisa reconhecer que não tem condições só o casal de resolver isso e buscar ajuda. Isso. Porque, às vezes, as pessoas ficam sofrendo muito tempo. Assim, eu não vou conseguir falar, ele também não consegue falar. Às vezes as duas pessoas estão querendo essa reconexão e não conseguem, não sabem por onde começar a fazer esse movimento. Eu acho que aí o papel de um mediador, de uma mediadora, numa terapia de casal, numa terapia sexual, é muito importante, porque ele vai fazer com que vocês tenham uma comunicação mais efetiva, que vocês consigam desenhar juntos o que seria uma frequência sexual ideal, o que seria um sexo de qualidade, né? Como é que a gente chega num meio termo? Porque concordar 100%, a gente não vai concordar, mas onde é que eu posso ceder? Onde é que esse outro topa ceder pra gente chegar numa terceira via que faça sentido, que produza uma satisfação pessoal e uma satisfação sexual também, né? Sim, sem brigas, sem cobrança, porque o que às vezes, essa questão da frequência, ela gera muitas brigas. E aí você vai ficando com o ranço do outro, vai ficando, ai, que chato, esse sexo não é pra mim, é pra outro, não vou fazer é pra mesmo, outro. Então eu não vou fazer pra me vingar, né? Exato. Fica nesse ressentimento que só piora. Então a terapia de casal, ela ajuda muito a achar ali um diálogo, uma terceira via mesmo, como você falou. Porque isso que você trouxe, né, de, então eu não vou, aí o casal começa a brigar e a mulher fala, ou enfim, uma das pessoas fala, então eu não vou mais transar porque eu sei que é o que ele quer, então eu não vou dar. E aí, se por acaso esse homem entende o sexo como um lugar em que ele se sente amado, ou essa mulher entende que se sente, então não me ama mais. E aí vira uma fantasia que é uma loucura, né? Exatamente. A coisa vai crescendo. Vamos trazer o Sussurra aqui pra gente ouvir uma dúvida de ouvinte? Sou casada há 8 anos, tenho 2 filhos com o meu marido. A gente tem uma relação super boa, uma parceria de vida mesmo. E com o tempo a frequência do sexo diminuiu.
A questão é que a gente já conversou sobre isso e é um assunto que nos deixa tranquilo em fazermos sexo uma vez por mês. Mas minhas irmãs e amigas acham que é um absurdo, já que não temos uma frequência maior e que a nossa relação de homem e mulher já não existe mais. O que vocês acham? Claro que existe. Eu também acho que existe e assim, quem tem que saber, né, se está satisfeito ou não, são vocês. Se você está satisfeita, ele está satisfeito, vocês não têm um sofrimento e um problema. Eles já conversaram sobre isso. Exato. Né? Quem tá vendo o problema é quem tá de fora. Então, assim, acho que é diferente de... Eu tenho uma mulher que não vê problema em transar uma vez por mês. E eu tenho uma parceria que tá sofrendo, que não se sente amada, que gostaria de transar uma vez por semana, parará. Bom, temos um problema. Se conversou, pros dois tá bom uma vez por mês, vai ser feliz do teu jeito, não, né? E assim, eles têm 8 anos de relacionamento, têm provavelmente 2 filhos pequenos. Provavelmente esse uma vez por mês é quando eles conseguem uma babá pra ficar com as crianças, que é um cenário muito comum. E aí eles vão pra um motel, ou eles fazem uma coisa especial, celebram aquela data e tem um momento gostoso entre eles. Zero problema. Assim, eu acho que é isso. Se não tem sofrimento, não tem problema. Não. O problema tá na cabeça dos outros e é isso, né? Não tem nem mais o que dizer, que bom. Segue a vida. Um beijo pra vocês, segue a vida. Vamos de penetra, então, pra ir mais fundo no assunto. Bom, eu vou indicar um livro da Regina Navarro, psicanalista, que se chama Cama na Varanda. Um clássico. Um clássico, né? Eu acho que ajuda a abrir um pouco a cabeça. A Regina tem várias ideias, assim, de... Enfim, casamento aberto. É bem interessante o ponto de vista dela. Eu acho que vale a pena ler para sair um pouco da caixinha. Eu acho que ela tem coragem de falar sobre temas que são muito tabus e com toda uma construção mesmo de história, de olhar para a história e entender como é que a gente chegou até aqui, né? Enfim, é bem legal. Então, eu me lembrei de uma série, Carol, que se chama Wanderlust, também na Netflix, que é um casal, e essa mulher, ela é terapeuta, e para ela é muito difícil, porque ela tá ali atendendo uma série de casos, e ela se vê nesses casos, né, e começa a questionar o próprio casamento, começa a perceber a desconexão entre ela e o marido, e eles tentam ali reacender a paixão de algumas formas, então tentam, enfim, lingerie, tentam sair e tal, mas percebem que não tá mais rolando, eles já são casados há muito tempo, eles têm filhos maiores e tudo mais, e eles decidem então, bom, vamos ver esse negócio aí que tá na moda de abrir a relação. E vão para essa experimentação. Agora, se isso vai dar certo ou não, você só descobre assistindo toda a temporada. Mas é muito interessante entender ali, ouvir, digamos, os conflitos internos deles, que se amam, que estão juntos há muito tempo, enfrentando uma série de dificuldades, como essa frequência sexual que para eles traz uma angústia, né? A insuficiência de sexo. Sim. Temos um episódio? Temos, com certeza. Pessoal, mais uma vez, não esqueça de se inscrever, acionar aí o sininho no nosso canal do YouTube. Também nos visite no Instagram preliminares.pod e no seu tocador de podcast. O que você vai fazer? É isso aí, pessoal. Um beijo e aumente essa frequência aí de E aumente a avaliação da gente também. Isso aí. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.